Olá, pessoal, tudo bem? Professora Nath aqui. Vamos falar sobre mais uma obra da Unicamp. Dessa vez, uma obra bastante comentada, inclusive quando entrou na leitura obrigatória, que é A Vida Não é Útil, do Ailton Krenak. Oh, que bonitinho. Pois então, nós vamos conversar hoje sobre essa obra. É uma das apostas também para que seja trabalhada principalmente pensando em questão ambiental, que tem sido muito comentada nos últimos tempos, então pode ser que apareça aí para vocês. Vamos pensar sobre A Vida Não é Útil, do Ailton Krenak, segundo a perspectiva que ele nos coloca, certo? Bom, primeira questão. Ailton Krenak, ele é uma das vozes mais importantes das lideranças indígenas no Brasil, e a atuação dele não é de hoje. Ele já é uma pessoa que luta por direitos indígenas há bastante tempo. E essa imagem ela é bastante conhecida e significativa, porque retrata o Krenak, dessa etnia Krenak, que vive ali na região do Rio Doce. E ele tá com um terno branco na Assembleia Constituinte para elaboração da Constituição de 88. Então, ele vai até essa Assembleia, pede a palavra para falar sobre os direitos indígenas que precisavam ser preservados a partir do momento que essa Constituição fosse pensada. Então, nesse momento que ele sobe ali no púlpito para falar, ele vai se pintando com tinta de genipapo, que é uma característica da etnia dele, e aí ele vai ficando com a pele toda preta, né, dessa tinta, e essa foi uma manifestação muito significativa para os brasileiros de modo geral, né, porque até então não se tinha pensado nos povos originários como sendo parte, né, como precisando estar considerado como parte desse país. Então, a partir da Constituição de 88, surgem aí os incisos, né, e as demandas também que vão ser contempladas dentro dessa nova ordem que a gente tem. Bom, sendo assim, então, o que nós temos é um ativista, né, desde faz tempo. E ele não parou, ele já é um senhor, mas ele ainda segue falando sobre aquilo que é necessário. O nosso objeto de estudo é um livro que foi publicado em 2020, e aí a gente lembra que 2020 foi o ano de início da pandemia do Covid-19. Então esse é o contexto de publicação dessa obra Vida Não é Útil, tá? Uma obra interessante porque ela não foi pensada para ser escrita. Essa é uma obra que reúne textos do Krenak que foram proferidos em diferentes circunstâncias ali. Então, foi num podcast, foi numa reunião, foi numa assembleia, enfim. E ali ele junta esses textos para construir esse livro que tem essa ideia, né, de pensar sobre a questão da utilidade ou não da vida em relação a todo o entorno, né? Então, ele vai pensar sobre essa questão de a vida servir para alguma coisa ou não e como é que o homem se coloca dentro dessa vivência, né? Quando pensamos sobre estar vivo, como é que o homem lida com isso? E aí virão diferentes aspectos, porque ele, Krenak, que é o enunciador desse texto, ele está pensando a partir da dinâmica da sua própria comunidade. E essa comunidade não pensa homem e natureza como coisas separadas. Mas aí, quando a gente pensa na perspectiva do homem branco, do colonizador, aí isso já muda um pouco. Então, nós temos aí essas diferenças, né, de pensares e de considerações sobre alguns aspectos que, na visão do Krenak, é urgente mudar, é urgente pensar diferente para que a gente possa ter uma chance, né? E sim, nós estamos falando uma chance diante dessas alterações climáticas várias que temos assistido mundo afora e com muito mais intensidade nos últimos tempos. Então, é sobre isso que ele pensa também, tá? Bom, dessa forma, é interessante notar que, como são textos que ele vai utilizar em situações de fala,
essa característica dos povos originários, né, da não escrita e principalmente dessa transmissão de conhecimento pela oralidade, ela se preserva nesse livro, né? Então, ele tem essa característica de preservar algo que faz parte também da identidade dele enquanto pessoa que pertence, né? Enquanto pertencente a uma não só uma etnia, mas a um estilo de vida, né? Uma cultura específica. Tudo bem? Bom, vamos de texto em texto para a gente poder pensar um pouco sobre o que cada um vai trazer para a gente, vai nos apresentar aí. Bom, no primeiro texto, que é o Não se come dinheiro, o autor destaca o histórico potencial destrutivo humano causado pelos próprios humanos. Assim, a humanidade está dividida em duas castas, a dos humanos privilegiados e uma de sub-humanos, à qual pertencem todos aqueles que estão desprovidos de quaisquer privilégios. Então, o que a gente tem no primeiro texto? Ele pensando nessa divisão, nessa divisão geral. Então, quando se pensa o mundo, nota-se a existência de uma casta, portanto, de uma camada, pode-se dizer assim, de seres humanos, que são os privilegiados, aqueles que tomam decisões, que têm poder de escolha e têm subterfúgios, né? Tem meios para lidar com várias questões, e tem os sub-humanos. E aí, nos sub-humanos, entram seres humanos que são de minorias, né? E que também entram aí os animais e todos aqueles que são entendidos como subalternos, de alguma maneira, né? Que não são humanos, ou que não são privilegiados. Quando ele faz essa divisão, na verdade, ele está pensando sobre também essa divisão de poder. E essa divisão de poder, ela influencia mais que diretamente na forma com que o ser humano lida com a natureza, com o meio ambiente ao seu redor. Então, esses que são os seres humanos privilegiados, eles são as pessoas que vão escolher se isso permanece desse jeito ou não. São os seres humanos que escolhem se essa dinâmica de preservação ela vai funcionar ou não. Então, são as pessoas que têm em suas mãos, né, o poder. E os sub-humanos são aqueles que se sujeitam às decisões dos humanos privilegiados. Então, são aqueles que sofrem todas as consequências das decisões de poucos, né? Porque não é uma divisão equilibrada. É uma divisão bastante desequilibrada, né? Quem tem poder é pouca gente, quem não tem poder e está sujeito a é muita gente. Então, ele traz essa visão que ele tem de sociedade para dentro desse primeiro texto, né? Cujo nome é Não se come dinheiro. Dessa maneira, é interessante a gente pensar aqui um pouco fora do texto dele, mas algo que é relevante, né? Porque dentro dessa nova dinâmica de acontecimentos climáticos extremos, então períodos prolongadíssimos sem chuva ou períodos em que a chuva é extremamente abundante de uma forma com que o ambiente não consegue lidar com o excesso de água, ou com queimadas, né, muitas e severas, enfim, N coisas, né? Quem mais sofre com isso? Quando a gente passa por uma onda de calor, quem são as pessoas que realmente sentem e realmente reclamam desse calor excessivo? São os humanos privilegiados ou são os sub-humanos, né? As pessoas que ficam sujeitas às intempéries são principalmente aquelas mais pobres. Então, pensem vocês em alguém que vive em uma favela de palafita, passando por uma onda de calor, ou quem vive em casas cuja parede não é de material apropriado para que fique uma temperatura agradável ali dentro. Então, quem sofre mais, né? Quem mora ali ao redor do rio é quem sofre mais no período de enchente, quando a chuva vem em abundância de uma forma que não era esperada. Nós vimos as enchentes no sul do país, né, recentemente, e elas, assim, foi devastador.
Quem mais sofreu com isso foram as pessoas pobres, embora naquela ocasião a enchente foi tamanha que todas as pessoas sofreram impactos, não teve muito como escapar, né? Mas pensando nessa divisão entre humanos privilegiados e subhumanos, a gente consegue ir trazendo outros aspectos dessa vivência contemporânea para dentro do texto do Krenak. Então é interessante fazer esse jogo, né, de observação, porque como a Unicamp é uma universidade muito conectada com o contemporâneo, então existe essa possibilidade de que ela faça um contraponto com alguma questão do que esteja acontecendo ou que tenha acontecido recentemente, né, para você pensar em perspectiva. Então é interessante fazer com que vocês entendam essa questão de quem sofre mais com essas alterações drásticas do clima e quem acaba sofrendo um pouco menos, né? Então, isso é interessante pensar em relação a esse primeiro texto. No segundo texto, Sonhos para Adiar o Fim do Mundo, ele vai usar essa palavra sonho como uma espécie de metáfora, né? Para a gente pensar como é que as nossas ações se dão, tá? Ele parte, então, dessa perspectiva da cultura indígena para pensar esse sonho como uma espécie de sexto sentido, como algo que ultrapassa aí os saberes naturais, né? E também para pensar esse espaço de contexto ambiental, né? De outros contextos também, e pensar sobre a nossa capacidade de pensar sobre o futuro. Sonhos para adiar o fim do mundo, nós estamos pensando nos porquês. Por que a gente pode adiar o fim do mundo? Por que a gente precisa adiar o fim do mundo? Né? Quando a gente pensa numa dinâmica exclusivamente do lucro, é interessante que esse sonho para adiar o fim do mundo ele perde um pouco o sentido. Mas dentro de uma perspectiva dos povos originários, não perde o sentido. Então, é um texto que vai pensar sobre esse comportamento individual, esse comportamento cultural, e que a gente precisa esperançar, né? É preciso praticar a esperança, é preciso ter a esperança, mas, acima de tudo, fazer com que ela aconteça, né? Então, é um texto que vai levando a gente a entender motivos pelos quais a gente precisa mudar, a gente precisa parar e repensar, recalcular a rota, a gente precisa de sonhos, afinal de contas, para que queiramos ter um futuro, né? Se vocês estão assistindo a esse vídeo, é porque vocês têm a esperança de conquistar uma vaga na universidade e fazer parte dela, né? E isso é muito lindo. E esse é um dos motivos pelos quais também a gente precisa adiar o fim do mundo. Então, é importantíssimo que a gente tenha esse cuidado em observar. E aí, esses motivos, esses porquês, né, de adiar o fim do mundo, eles são muito pequenos, eles são muito sutis, eles são muito frágeis diante da lógica do mercado. A lógica do mercado ela é devastadora. Então, quando a gente pensa sobre por que manter isso aqui vivo, a gente precisa não se apegar ao lucro, mas se apegar a outras coisas, né? A coisas que não têm valor material, porque é isso que vai fazer com que a gente repense e reconsidere alguns comportamentos, certo? Ops. O terceiro texto é chamado A Máquina de Fazer as Coisas. Nesse texto, o Krenak vai falar sobre o consumismo e sobre as consequências desse consumismo para o indivíduo. E não só nesse âmbito particular, né? A gente está pensando num âmbito maior. Ele vai trazer essa ideia de que a máquina também vai ser um termo metafórico, né? Para esse consumismo, para essa coisa que a gente vive do precisar ter, né? E aí ele vai trazer um pensamento que ele não é novo para a gente. Nós já entendemos isso há bastante tempo. Então,
quanto mais nós vivenciarmos essa experiência do ter, enquanto nós considerarmos que para existir, que para fazer parte é preciso ter, então a demanda ela sempre vai aumentar. E aí, conforme a demanda aumenta e esse consumo acompanha, então essa produtividade ela nunca para, ela nunca diminui. Dessa forma, nós estamos entregando o nosso futuro de mão beijada, porque se nós permanecermos nesse ritmo de consumo, de demanda, de consumo e de produção, nós não vamos durar muito tempo, porque nós já estamos tirando da natureza mais do que ela consegue devolver. E dessa maneira, em pouco tempo, não tem mais o que consumir, porque não tem mais de onde tirar matéria-prima para produzir, não tem mais de onde tirar capacidade de vivência, né? Porque nós estamos falando sobre um desmatamento sem igual, nós estamos falando sobre poluição de rios, mares, de terras, né? De água no geral, de forma assim muito nociva. E isso tudo dificulta a nossa permanência na Terra, né? Isso tudo dificulta essa perspectiva de vivência do ser humano para muito além daqui. Então, é um texto que ele vai tocar no ponto do consumismo, no ponto dessa necessidade do ter para ser. E, inclusive, isso já foi tema de redação da FUVEST, né? Compro, logo existo. Então, era um convite a refletir sobre essa questão de você ter muito ou precisar ter muito para ser alguma coisa, né? E dependendo do que a gente consome, é um material extremamente nocivo para o mundo de forma inteira, né? Então, é um texto que traz aí esse alerta, né? De será mesmo que a gente precisa consumir tanto? Será mesmo que é necessário ter tanto para ser alguma coisa? Será que não tem algum valor aí que está invertido, né? Porque se a gente parar para pensar, todo o tempo que a gente entende a necessidade do ter para ser ou pertencer, significa que os valores não estão em nós. Os valores estão nas coisas. Nós não temos valor. Porque se eu posso ser ou eu posso pertencer sem o consumo, então isso significa que eu estou vivendo em uma comunidade que entende o valor do indivíduo. Mas se não é essa a realidade, então é o contrário, né? As coisas passam a ter muito mais valor do que as pessoas. E aí a gente está assistindo a uma inversão de lógica que pode ser bastante perigosa, inclusive, né? Então ele traz esse ponto do consumo e a gente consegue ir estendendo esse pensamento, né, para outras situações também, tá? No texto 4, né, que é o quarto capítulo, O Amanhã Não Está à Venda, ele vai falar sobre aquilo que a pandemia trouxe para a gente de conhecimento, de lição, de alerta, né? Então, ele vai pensar sobre como esse contexto pandêmico exigiu que nós parássemos, exigiu que nós realmente colocássemos o pé no freio. Eu não sei se vocês se lembram, mas num dos piores momentos assim da pandemia, quando era proibido praticamente sair na rua, a gente estava todo mundo recolhido em casa, enfim, isso não só aqui, em outros lugares do planeta também, porque foi uma situação horrorosa para todo mundo. Uma notícia me chamou muita atenção, porque foi algo que eu nunca tinha pensado sobre, mas naquele momento veio à tona. A notícia dizia que o movimento da Terra, como se fosse uma espécie de balanço da Terra, tinha diminuído drasticamente. Porque o deslocamento, ele tinha cessado, basicamente, né? Nós não podíamos sair. Então, essa trepidação da Terra, ela tinha diminuído muito. Assim como o ruído da Terra também. A Terra estava mais silenciosa. A gente está falando de um planeta inteiro. Nós estamos falando de uma situação de
assim, profunda angústia, né, que foi a pandemia, nos seus piores momentos, inclusive, e a gente está pensando sobre outras questões que a gente não tinha nem, talvez, considerado, né, ou talvez a gente entendesse e soubesse sobre, mas não teria ali uma visão de possibilidade de ser diferente. Mas ali durante a pandemia isso aconteceu. Então, ele traz nesse texto justamente o pensamento sobre esse contexto pandêmico, como foi necessário parar, repensar, recalcular, como foi preciso uma adaptação muito rápida diante daquilo que era necessário ser feito, mas que não dava mais para ser do jeito antigo. E ele traz um alerta nesse texto que é: quem entendeu esse momento de pandemia só como uma pausa e depois você dá play de novo e segue do mesmo jeito que estava, que essas pessoas elas não entenderam nada. Porque a Covid, ela não veio para um grupo específico de pessoas. Ela atingiu tanto os humanos privilegiados quanto os subhumanos. Então ela veio e ela devastou tudo e todo mundo. Não teve quem passasse ileso por isso, né? E o seu dinheiro também não conseguia comprar a cura ou a salvação naquele contexto de situações limite ali de saúde. Quantas pessoas famosas, quantas pessoas muito ricas morreram de Covid naquela situação? Porque não era algo que fazia essa distinção entre quem tinha e quem não tinha. Era você. Se você é um ser humano, então você está sujeito a. E aí ele fala que nesse ponto a vida ela deu uma guinada, mas que muitas pessoas não perceberam. Então, que a gente realmente precisa repensar a nossa vivência, porque a pandemia ela não foi só uma pausa, foi algo maior, né? Para a gente começar a ter atenção àquilo que a gente está fazendo, né? E como a gente está fazendo, certo? Bom, no 5º capítulo, que também é o último do livro, que é A Vida Não é Útil, que é o título do texto que também dá nome ao livro, a gente tem uma crítica àquelas teorias que fazem com que a gente enxergue a vida como sendo algo útil. E aqui, meus queridos, a gente fica triste, porque é uma ideia que vai assim, não vai ao encontro não, vai de encontro a tudo que vocês estão fazendo, porque é aquela ideia assim, quando me perguntavam quando eu era criança o que eu queria ser quando crescesse. Ah, eu quero ser engenheiro. Ah, eu quero ser jornalista. Ah, eu quero ser médico. Ah, eu quero... Essa visão que ele vai colocar pra gente como sendo uma visão utilitarista da vida. De você entender que a vida ela serve para alguma coisa, quando na verdade a vida não serve para nada. A vida é o ato de existir. E o ato de existir não precisa ser mercantilizado. Então, se você é uma pessoa que não traz para a sociedade em que você vive um retorno financeiro, você acaba sendo visto como um inútil. Aqui eu puxo um gancho da ideia para pensar sobre algo que ele não está dizendo, tá? Mas para a gente refletir sobre os males também que afetam a sociedade contemporânea no âmbito psicológico e que muitas vezes impedem a pessoa de agir e reagir. Ela passa a ser uma pessoa que não produz lucro, ela passa a ser uma pessoa que ela não contribui de uma forma positiva financeiramente para a sociedade da qual ela faz parte. Então ela passa a ser vista como alguém inútil. Mas, segundo a ideia do Krenak, a vida não é útil. A gente precisa pensar na existência de uma outra perspectiva. Porque senão a gente vai fazer da vida um trabalho, sei lá, uma cofre, uma fábrica de dinheiro, né? E não é esse o ponto. A gente existe junto com a natureza.
Não somos dissociados, somos juntos. E nesse âmbito não tem utilidade, né? A gente não pode pensar numa vida utilitarista, senão nós estamos pensando errado, né? Senão os valores eles se invertem e aí a gente acaba sofrendo prejuízos cada vez mais intensos em decorrência desse tipo de comportamento. Então, é um texto que ele toca ali no nosso ponto, né, no nosso calcanhar de Aquiles, porque, afinal de contas, nós, vocês e eu, estamos no mesmo barco, né? Nós estamos trazendo aí uma utilidade para a vida. E desse ponto, estamos pecando, né? Mas é num âmbito muito maior do que isso, né? É num âmbito do todo mesmo, de a gente passar a considerar como valorosas coisas que não são, né? E trazer esse aspecto para dentro da vida, da vivência, do existir. Mas é só existir mesmo, né? Não é pra gente fazer coisas com isso obrigatoriamente. Obrigatoriamente não é essa a função da vida, né? Então, ele traz essa reflexão. E eu acho até que de todas as reflexões que ele traz, e todas são muito pesadas, mas eu acho que essa é a que pega mais para nós. Eu acho que essa é a mais densa e a mais difícil de digerir quando você lê a obra. Acho que essa é a mais pesada, assim. A Unicamp não foi inocente quando ela pediu esse texto, né, essa obra. Então, estejam atentos, hein? Estejam atentos. Bom, primeiro, né, que eu acho que fica tudo isso muito evidente na obra, é a crítica à utilidade da vida. Não, né? Não vamos conceber a vida como sendo passível de pôr preço, de criar valores. Não, né? A vivência do ser humano ela tem que ser muito mais orgânica para que ela possa ser verdadeira. Porque senão as coisas perdem um pouco o sentido e se a sua vida ela é utilitária, desse aspecto, meus queridos, ouso dizer que a significação do outro ela perde um pouco o sentido, né? O valor do outro, indivíduo como você. Então, temos questões aí, né? Alienação contemporânea, né? Então, essa ideia de dissociar o homem da natureza, isso é uma ação que ela vem da alienação e ela também aliena, né, o indivíduo. Nós somos parte de uma mesma coisa. Então, segundo a visão dos povos originários, o homem é parte da natureza, não a natureza está a serviço dele. É ele que é parte daquilo. Então, ele precisa manter uma relação saudável com a natureza, entendendo também, por exemplo, os limites dela. Então, quando a gente pensa na vivência dos povos originários, nós temos geralmente espaços preservados. Por quê? Porque essa dinâmica de se entender como parte da natureza veda qualquer ação que seja prejudicial. Então, não vai ter uma queimada devastadora de forma intencional, né? Não vai ter uma descoberta de solo, né, um desmatamento significativo para você ter um espaço livre. Não tem essas dinâmicas dentro da vivência dos povos originários, nesse trato com a natureza. Então, essa alienação contemporânea trata disso também, né? Desse não entendimento de que somos parte de uma mesma coisa. E aí a gente acaba agindo de forma ruim, né? A ancestralidade. Isso é bastante interessante porque ele coloca, às vezes de uma forma mais incisiva, às vezes de uma forma mais sutil, que o futuro do planeta, na verdade, está no passado. Porque quando a gente olha para como é que esses povos originários viviam, entendiam as coisas, pensavam, atribuíam valor, então a gente consegue prolongar um pouco mais a vida da Terra. Isso significa que a ancestralidade ela tem que estar presente. Ela precisa ser entendida, recuperada e, mais que isso, vivenciada.
né, para que a gente possa perceber melhor as mudanças, possibilidades, enfim, né? E a gente tem ele trazendo de forma bastante clara como é que o colonialismo traz essa dinâmica nociva para dentro da nossa sociedade, pensando em Brasil principalmente, né? Nós tínhamos aqui muita gente, etnias diferentes, línguas diferentes, vivências e culturas diferentes, e todas elas, independente da região, tinham essa mesma dinâmica de preservação do espaço e de autopreservação. Então, não existia uma lógica de consumo, não existia utilização da vida nesse sentido de produzir, né, de ser utilitarista. Não tinha essa dinâmica de atribuir valor àquilo que nem precisava ter valor. Porque coisas não precisam ser mais valiosas que pessoas. Então, ele traz, né, essa ideia que, a partir do momento que nós começamos a ser colonizados, o pensamento do homem branco imperou, e esse pensamento do homem branco é de um povo que dissocia a natureza, e o homem entende a natureza a serviço do homem. Então, a partir dali, a gente passa a assistir uma dinâmica de comportamento muito ruim, que degrada o ambiente, que não se preocupa com o outro, que dá preço para as coisas e valor para as coisas, né? Então, ele atribui muito a esse processo de colonização a um pouco desse infortúnio vivido na contemporaneidade, né? E aí, por isso, ele traz essa coisa da ancestralidade. Mas e se a gente voltar um pouco, né? E se a gente pensar um pouco como os povos originários, será que nós não vamos conseguir ter uma dinâmica de vivência mais saudável, mais orgânica, melhor, né? Que preserva mais tudo e todo mundo? Então, a vida não é útil, ela vem nesse sentido. Estejam atentos, porque com as dinâmicas internacionais, inclusive, em relação a chefes de Estado, que nega uma mudança climática severa, um outro que chama atenção para, o outro que dá um alarme, o outro que nega, o outro que finge que nada aconteceu. Então, com todo esse conflito internacional, né, quando a gente coloca aí os líderes políticos todos próximos um ao outro, é um texto riquíssimo para ser trazido, inclusive em questões que tragam outros textos, um texto jornalístico, um texto de teoria, alguma coisa assim, para fazer você pensar sobre essa questão, né? E o meio ambiente e o homem são o ponto central aí, para a gente entender que são partes de um mesmo organismo, né? Não deve ser visto como algo dissociado, porque assim a gente tem menos tempo neste planeta. Mas se a gente voltar a pensar como os ancestrais, como os nossos ancestrais, então talvez a gente consiga ter uma chance um pouquinho melhor de sobrevida, certo? Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até mais!